Eu sou Nureddin Alan e o tema que me foi apresentado para discutir com vocês se trata da ação anulatória de cláusula de convenção ou acordo coletivo. É uma das inovações no que diz respeito à inserção de forma positiva de um procedimento em relação a esse modelo que efetivamente sempre ocorreu e sempre foi muito manejado em medidas judiciais, e faz parte de um dos elementos que altera estruturalmente as bases e o pilar fundamental do direito do trabalho. A Lei 13.467, conhecida como a reforma trabalhista, ela, em verdade, não tem um propósito de estabelecer reforma alguma ao direito do trabalho. Quando tratamos de reforma, sempre tratamos na ideia de progressividade de condições e de situações existentes. Esse projeto de lei que está em vias de entrada em vigor, ele não apresenta em momento algum nenhum elo de conexão, nenhuma conexão com a estrutura existente até então, com o modelo existente de direito do trabalho e de direitos sociais que nós tínhamos como presentes. Pois bem, é um tema muito específico. O procedimento ele se encontra inserido dentro das hipóteses que tratam da prevalência do negociado sobre o legislado, na inserção do artigo 611-A da Lei 13.467. E, basicamente, ela pode ser, digamos, apresentada ou encontrada a partir dos parágrafos desse artigo. Pois bem, antes de adentrar efetivamente na questão, que é uma questão que envolve o manejo de uma ação judicial e suas repercussões, me parece que é significativo compreender, até porque em que condição se encontra colocada esse aspecto que diz respeito à negociação de acordo, convenção coletiva, e também para que se faça uma análise a partir de um pensamento crítico. E é essa a perspectiva que se apresentará aqui. A lei está posta, ou seja, se a construção legal foi ou não foi antidemocrática, foi absolutamente antidemocrática e inconstitucional, mas hoje a lei está posta. A partir dela, nos cabe, então, como advogados e como integrantes do segmento jurídico, traçarmos as perspectivas de interpretação e de avaliação e até de validação ou não de uma série de mecanismos inseridos. E essas análises, essa interpretação não pode se afastar de um pensamento crítico, de uma análise a partir dos dispositivos constitucionais, de uma análise a partir das convenções da OIT, de uma análise a partir de uma interpretação sistêmica e hermenêutica do conjunto de normas existentes em nosso ordenamento. Ou seja, jamais analisando as disposições legais como elementos isolados, dissociados, divorciados de um sistema de normas com os quais eles necessariamente precisam dialogar. Pois bem, desculpa. No que diz respeito à negociação, o acordo ou a convenção coletiva, ele trata, e o texto legal trata disso, o traz como uma ideia de um negócio jurídico. E, de fato, o acordo e a negociação coletiva, eles se tratam de contratos, de ajustes, e em tese, integram aí os elementos necessários à teoria geral dos contratos. Mas é importante destacar aqui, e isso é quase a tentativa de desmistificação de alguns elementos que se colocam como absolutos, que existe uma condição de igualdade no âmbito da negociação coletiva, da celebração de negociações coletivas, de convenções coletivas ou de acordos coletivos de trabalho. Não é verdadeiro a afirmação que a assimetria que existe dentro do contrato de trabalho, e ela é absolutamente violenta, ela deixa de existir no âmbito da negociação coletiva. Isso não é verdade. Ela existe, ela prevalece.
numa condição um pouco diferenciada, é verdade. Por quê? Porque o elemento fundamental do contrato de trabalho, ele diz respeito à subordinação jurídica. E aí eu uso um termo um pouco mais incisivo, que é o dever de obediência. Tentando traduzir para um campo mais pragmático, a subordinação jurídica nada mais é do que o dever de obediência. Lógico que isso dentro do contrato de trabalho, da relação capital versus força de trabalho, ela é incisiva, objetiva e aguda. E os defensores de que, em algumas condições, essa condição é mitigada, estão absolutamente divorciados também da realidade. Pois bem, no âmbito da negociação coletiva, do acordo, no momento de se firmar acordo ou convenção coletiva de trabalho, essa assimetria ela existe. A assimetria relativa, o desequilíbrio na condição negocial, ele também existe. Portanto, quando se tenta colocar a ideia de que a negociação coletiva é algo que foi ajustado, que foi tratado, que foi debatido, e que os sindicatos, e aí nesse caso de trabalhadores, estabeleceram aquelas condições com todos os riscos e as hipóteses existentes a partir de um livre exercício da manifestação de vontade daquela entidade, isso não é verdadeiro. Por quê? Não quero aqui retirar do sindicato poderes e condições que ele possui. Entretanto, é necessário lembrar que, em uma negociação coletiva, em uma tratativa que resulta na assinatura de um acordo ou convenção coletiva, e há categorias mais organizadas e há categorias menos organizadas. Mas, mesmo no âmbito das mais organizadas, essa negociação ela é assimétrica. É assimétrica por dois elementos fundamentais. Porque o trabalhador no Brasil, mesmo antes da introdução da 13467, que está em vias de entrar em vigor, o trabalhador não possui garantia de emprego, e é importante que se diga isso no campo do contrato privado de trabalho, o trabalhador da iniciativa privada. Não possui garantia de emprego como regra, e o direito de greve no Brasil é regulamentado por legislação. Se nós formos buscar exemplos próximos, eu não busco nem exemplos europeus. Na nossa própria América Latina, a regra é o contrato com garantia de emprego, é a estabilidade, é a tranquilidade que o trabalhador tem para exercer, inclusive, seus direitos para além daquilo que ocorre dentro do contrato de trabalho. Eu não vou muito longe. México, que é um país, talvez, aí, equilibrado com o Brasil em vários aspectos, possui garantia de emprego. Então, quando se fala nesse poder absoluto da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, não me parece razoável tratá-lo esquecendo que há uma assimetria. E essa assimetria é determinante quando não se pode, a partir da representação de categorias, utilizar ferramentas necessárias à tratativa final, como a garantia de emprego e a tranquilidade ao exercício de greve, duas situações que hoje no Brasil nós não temos. Não há greve no Brasil. A greve é o direito de causar prejuízo. E, a partir dessa perspectiva, de ser o direito de causar prejuízo, não existe greve com comunicação prévia, não existe greve com negociação. A greve é a paralisação e ponto. Disciplinar direito de greve, como temos por legislação, me parece, inclusive, a recusa à existência da greve. Então, não se pode, e o sindicato, nessa sua condição de protagonista da negociação do acordo ou da convenção coletiva, o sindicato exerce, efetivamente, o que a gente teria de autonomia privada coletiva, elemento necessário também no que diz respeito a negociações de categorias que representa. E essa autonomia privada coletiva, ela, fazendo um pouquinho um retorno, os contratos, por excelência, têm a autonomia privada como elemento fundamental, antes de entrar na autonomia privada coletiva. Os contratos, o seu surgimento partiam da perspectiva, e advém aí da época do iluminismo, de que as partes eram livres para contratar, eram livres e iguais. São livres e são iguais, logo podem contratar. Posteriormente, nós temos uma
um reconhecimento claro de que, mesmo no âmbito do direito privado, dessas relações que não têm no seu âmago a questão relativa à subordinação e, logo, o dever de obediência, as partes não conseguem estar em níveis de igualdade absoluta e de liberdade absoluta para exercer esse direito de contratar. E surge uma corrente, posteriormente, essa primeira, que estabelece a ideia do negócio jurídico, que o negócio jurídico ele é visto de cima, ou seja, de maneira abstrata. Não se entra na discussão da liberdade ou de igualdade dos indivíduos, porque se reconhece que há uma distinção, que os indivíduos não são livres, não são iguais de forma absoluta, mesmo no âmbito do direito privado, para firmar as contratações. Então, trata-se da ideia do negócio jurídico, ou seja, não vai se imiscuir nessas condições pessoais e se trata lá, como o nosso Código Civil estabelece, no seu artigo 104, da agente capaz, objeto lícito e elementos inerentes à possibilidade da contratação. Pois bem, o sindicato ele exerce, na negociação coletiva, no acordo coletivo, na convenção coletiva, ele exerce uma autonomia privada coletiva, isso é verdadeiro. Ou seja, ele se vale de uma condição de representação para estabelecer, para negociar garantias de um determinado grupo, quer no âmbito social, quer no âmbito de direitos relativos aos contratos de trabalho. E o que é importante destacar, a partir, inclusive, do texto, e já entro na alteração legislativa, do que o texto traz, é que, mesmo no âmbito do direito civil, há uma mitigação clara da autonomia privada. Se reconhece que essa autonomia privada ela possui matizes, ela possui elementos que interferem na capacidade que o sujeito tem de contratar e de até onde contratar. E, no âmbito do direito do trabalho, isso, dentro do contrato, é absolutíssimo, é evidente. Mas, no âmbito da negociação coletiva via sindicato de empregado e de empregador, isso também se mostra agudo e presente. Pois bem, vencida essa desmistificação de que, porque os sindicatos sentaram para negociar e firmaram um acordo, uma convenção coletiva, isso é um elemento irretratável, porque as partes estão em pé de igualdade, em condições absolutas, afastando essa perspectiva, porque essa perspectiva não é verdadeira, nunca foi verdadeira, e essa distância ela pode diminuir substancialmente diante de garantia de emprego e diante do direito de greve. Então, se formos discutir algum tipo de progressão de direitos, seriam esses. Com garantia de greve e com garantia de emprego, poderia-se passar esse projeto inteiro, porque, na prática, empregador algum conseguiria impor qualquer tipo de alteração que se faz presente nesse texto legal. Pois bem, o que traz o texto, e até aqui faço uma brincadeira, porque o texto trata claramente, no seu parágrafo 5º, no seu parágrafo 4º, na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, essa deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito. Isso não existia em disposição legal alguma. Discutia-se princípios de negociação coletiva, onde a negociação coletiva deveria efetivamente trazer, por força de dispositivo constitucional, melhorias aos contratos de trabalho. E aí, na ideia, retomando um pouquinho de que, dentro da autonomia privada coletiva, a autonomia pública, que seria a do Estado, que ela é unilateral, então ela dispõe verticalmente textos de lei, e, no nosso caso, a Constituição, de forma absoluta, e essa autonomia privada coletiva do sindicato, exercida nessas condições, tinha como marco, digamos, regulatório a Constituição Federal, sem dúvida alguma, e não poderia jamais, em hipótese alguma, afrontar esses dispositivos. Pois bem, essa inserção tem que ser compreendida e tratada em conjunto
com uma outra alteração que foi realizada, que é no artigo 8º da CLT, na verdade, o artigo 8º da CLT, alteração proposta pela Lei 13.467, que é a inserção do parágrafo 3º, no artigo 8º, que trata do seguinte: no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o artigo 104 do Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. O parágrafo 3º é manifestamente inconstitucional, uma das mais gritantes e bizarras dessa disposição legal, porque claramente tenta afastar do judiciário ou lesão, ameaça a direito. Isso é uma violação objetiva, das cristalinas. E o texto ele é tão mal construído, ele é tão mal elaborado, que, se formos entender o parágrafo 3º, dizendo que ao judiciário obstado o direito de analisar o mérito da negociação e do acordo coletivo, limitando-se aos elementos do negócio jurídico, como eu tratei inicialmente, o negócio jurídico, de forma abstrata, ou seja, sem adentrar nos elementos, no mérito daquela negociação. O agente é capaz? Ok. O objeto é lícito? Ok. Então, não me cabe discutir o que foi tratado em termos de conteúdo. Isso é claramente um dispositivo inconstitucional. Mas, quando ele coloca isso, em tese, se presumiria que os parágrafos do artigo 611-A, que eu tratei inicialmente aqui, como os que foram inseridos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, que tratam de repercussões, de eventuais alterações do que foi definido em convenção coletiva, são estéreis. Se se admite que você não pode se imiscuir naquilo que foi tratado em negociação e acordo coletivo, por certo, não tem por que eu tratar das hipóteses que são a consequência disso. O que se adota nessa legislação, insisto, ela é cientificamente horrorosa, é o princípio da eventualidade, e quem atua muito no segmento de defesas e de empresas, existe o princípio da eventualidade. Fazendo um pequeno parênteses em relação a esse princípio, alega-se que o trabalhador se encontra incerto na hipótese do 621, excepcionado de controle de jornada por atividade externa, por impossível controle, ponto. Logo, não tem hora extra. O princípio da eventualidade diz que, na hipótese de se entender que o 621 é afastado pelo judiciário, naquela empresa, a jornada é das 8 às 17 horas. Logo, não há como aquele sujeito fazer hora extra, mesmo que afastado, a hipótese do 621. Aqui é um pouco isso, se coloca lá, e por isso que eu digo que isso é uma compilação de várias defesas de maneira cientificamente horrorosa e sem qualidade alguma. Porque lá no parágrafo 3º se diz que não pode o judiciário interferir no mérito da negociação, ou seja, nas cláusulas. Em contrapartida, no parágrafo 1º diz: no exame da convenção coletiva, o juiz se remete ao parágrafo 3º do artigo 8º. Perfeito. E depois ele começa, no parágrafo 2º, 3º, no 4º, que a gente trata especificamente da cláusula de anulação, ele trata de consequências de eventual anulação. Lógico, o parágrafo 3º é absolutamente inconstitucional, e vou mais além. Além da inconstitucionalidade, e talvez seja temerário, muitas vezes, nós tratarmos do aspecto de invocarmos e sustentarmos inconstitucionalidades por conta de um momento que o nosso STF apresenta decisões absolutamente contrárias a garantias maiores, inclusive, de garantias econômicas e pecuniárias, ou seja, mitiga o direito à liberdade, mitiga o direito ao contraditório, mitiga o direito à ampla defesa, em violação direta à Constituição Federal, sem nenhum tipo de constrangimento. Num momento social como esse, onde nos parece que o judiciário tem sido, sim, levado por clamores, por vozes e ecos irracionais, dotados de uma histeria coletiva,
e clamados por uma mídia que atenta para a mesma histeria, é perigoso falar em levarmos demandas constitucionais desse nível para o STF. Pois bem, além da questão da manifesta inconstitucionalidade, nós temos o artigo 8º da CLT não foi alterado. O artigo 8º da CLT trata da análise da norma com equidade, analogia, princípios, normas gerais de direito, sobretudo o trabalho, os usos, os costumes. O artigo 8º não foi alterado. Se fizermos aqui, como coloquei no começo dessa fala, uma interpretação a partir de um pensamento crítico, de uma análise sistêmica e hermenêutica, eu não posso admitir que o parágrafo que o caput do artigo 8º, que é a regra geral, que é o vetor condutor do texto de lei, estabeleça uma amplitude ao ponto de tratar de usos, costumes, princípios e equidades, e, em contrapartida, o parágrafo 3º retire todo esse tipo de possibilidade de discussão do magistrado ou do judiciário. O parágrafo 3º, a partir de uma análise sistêmica, hermenêutica, que não é uma novidade no mundo jurídico, as normas não contemplam todas as hipóteses concretas. As normas jamais conseguirão absorver todo o caso concreto. A interpretação, a análise sistêmica, hermenêutica, diálogo de fontes, diálogo de normas, é elemento fundamental ao direito. E, de maneira impressionante, uma legislação que se tem vendido como construída por um magistrado retira absolutamente isso. Então, numa perspectiva de análise sistêmica, o parágrafo 3º do artigo 8º, ele viola diametralmente o artigo 8º. Logo, não consigo eu, numa análise científica, técnica, dotar tal dispositivo legal como válido. Não há acessório se não existe principal. E, insisto, o parágrafo 3º não é um complemento, ele não é uma excetuação, ele é a negativa do artigo 8º. Logo, não me parece, independentemente de invocarmos aqui dispositivos manifestamente inconstitucionais, que se possa, ou seja, mesmo dentro do sistema de normas que é presente hoje, mesmo dentro da Lei 13.467, não se consegue dar validade minimamente ao parágrafo 3º. O artigo 9º, na mesma medida, permanece rígido, não foi alterado. O artigo 9º trata da nulidade daquilo que fraudar, que contrapor a legislação, a CLT, ou seja, o artigo 8º com o artigo 9º, eles eliminam por absoluto qualquer possibilidade de validade de existência do parágrafo 3º. E assim, eu não estou sendo, no campo da interpretação de normas, eu estou sendo positivista. Os positivistas defendem esse mesmo tipo de interpretação. Ou seja, não precisamos buscar fora da ordem, como muitos colocam. Isso não é subversivo, não há nenhum ato de subversidade. É a mera interpretação da norma como ela deve ser feita. O inverso, interpretar a norma de forma cega, e aí, com perdão da palavra, burra, isso sim é anormal. Pois bem, então, me parece, nesse primeiro aspecto, que é a questão relativa à ação anulatória deve ser analisada com qual perspectiva? Perspectiva do artigo 8º, parágrafo 3º, com a inserção dos parágrafos no artigo 611-A. O parágrafo 3º é afastado absolutamente do mundo jurídico. E até faço um exemplo aqui, porque a regulação da ideia do negócio jurídico é do 104 do Código Civil. Até para tentar materializar, trago um exemplo para vocês. Por exemplo, dentro de um contrato de direito civil, não me recordo agora, o dispositivo é 400 e pouquinho no Código Civil, que trata lá do limite da cláusula penal, que ela não pode ser superior ao principal. Se eu tenho um contrato de dois privados,
tá? Eu não vou nem colocar banco e consumidor, dois privados, em tese, num nível semelhante, que seja. E há uma disposição que estabeleça uma multa que suplante o principal, em manifesta violação ao dispositivo legal do Código Civil. Se esse contrato for levado ao judiciário, essa multa será invalidada. Essa multa terá como marco, teto, o dispositivo legal. Isso é autonomia pública. Ou seja, o Estado estabelece uma regra comportamental ou de conduta e ela minimamente se busca que ela seja cumprida. Aí eu coloco a vocês a seguinte indagação. Então, no âmbito do direito privado, privatista, que regula em tese, lógico, sabemos que não são iguais, mas em tese, relações de iguais não são iguais, são desiguais, isso é verdadeiro, mas destacando, sem o poder, sem a subordinação jurídica, sem o dever de obediência, o judiciário apresentará uma limitação ao texto de lei. Ou seja, não pode suplantar aquele dispositivo que existe, porque ele tem... Se existe, enfim, por conta de uma construção econômica, social, que levou à criação daquela norma. Perfeito. Então, o que pretende a 13.467? Pretende dizer que não importa o que tenha sido violado, e esse é o espírito do parágrafo 3º, irrelevante aquilo que tenha sido violado, mas se feito por acordo ou convenção coletiva, é válido. Essa é a intenção do parágrafo 3º. Por si só, isso afronta todos os direitos e todos os princípios, que instrumentam o direito do trabalho em qualquer lugar do mundo. Pois bem, a questão relativa à ação anulatória, então, vencida essa questão, já partindo da perspectiva que isso não será afastado do judiciário, quer pela questão constitucional, quer pela análise sistêmica e hermenêutica, que a própria 13.467, por aquilo que prevalece, nos apresenta as disposições relativas à análise do âmbito do negociado sobre o legislado, enquanto-se nos parágrafos 611, inciso A. Então, parágrafo 1º, importante trazer aqui a redação para estabelecer o debate na ideia de se fazer isso de maneira muito objetiva e pragmática. No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º da CLT. O que ele está dizendo no parágrafo 1º? Ele quer eliminar o princípio da eventualidade que virou lei aqui, né? Não, se for apresentada a discussão, remeta ao parágrafo 3º do artigo 8º e não discuta mérito de absolutamente coisa alguma. Analise unicamente se os elementos do negócio jurídico estão ali presentes. E um pequeno parêntese, pelo tempo que tenho, também não será possível abordar, a ideia do agente capaz, a partir, que está lá no inciso 1 do artigo 104, a partir da interpretação dos limites da autonomia privada coletiva, pode, inclusive, fazer compreender que, nessa interpretação, não se enquadraria a hipótese do inciso 1, dependendo daquilo que tenha sido estabelecido. Aí entra um pouco de subjetivismo, verdade, mas, assim, alguns têm defendido que, mesmo na perspectiva do inciso 1 do artigo 104, o acordo ou convenção coletiva firmado pela entidade sindical de trabalhadores, por óbvio, porque aqui se presume que haverá lesão, e essa é a ideia e o espírito da norma, aos trabalhadores, o inciso 1 não estaria aperfeiçoado. Perfeito, mas, pequeno parênteses, voltando. Então, a ideia é afastar, ou seja, análise se as formalidades necessárias àquela negociação, aquele acordo, aquela convenção coletiva foram observadas, se estão preservados. Perfeito. Esse é o parágrafo 1º. Por certo, vimos há pouco que o parágrafo 3º não possui nem constitucionalidade e nem possibilidade de sobrevivência no âmbito da própria legislação que ele é inserido. E insisto, isso não é a negação da lei, isso é uma interpretação, como sempre se fez, dentro de qualquer regra de direito, inclusive dentro do direito penal, por exemplo. Ou seja, mesmo aquele direito onde alguns acreditam que tem que ser mais rígido ou ríspido na interpretação da norma, isso também existe. Então,
análise sistêmica, análise hermenêutica, nos dão conta de que o parágrafo 3º, além da inconstitucionalidade, por óbvio, não pode ser aplicado. Então, afastamos a possibilidade de incidência do parágrafo 1º em razão da ilegalidade, da incompatibilidade por dispositivos legais do parágrafo 3º e de sua manifesta, clara e objetiva inconstitucionalidade. Pois bem, parágrafo 2º. A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício de negócio jurídico. Mais uma vez aqui, se procura trazer para o âmbito das disposições internas do acordo e da convenção coletiva elementos clássicos de direito civil. Essas questões que estão aqui positivadas são questões que se discutem na doutrina, se discute de forma científica, se discutem em decisões judiciais. E os posicionamentos que se apresentam aqui são minoritários, são vencidos. Destaco que o que tenta fazer o parágrafo 2º também do 611-A, ele tenta retirar o caráter sinalagmático da negociação, ou seja, se o contrato eventualmente tiver retirado alguma situação, eu retiro aquele em tese de contraponto. A inexistência de espécie de indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo não enseja a nulidade, por não caracterizar um vício do negócio jurídico. A negociação coletiva envolve muitas matizes, muitas nuances. É absolutamente impraticável a positivação de critérios que são negociais. Não me parece razoável. O parágrafo 2º tenta estabelecer, dentro da interpretação do magistrado, por ocasião, aí já aquela coisa, o magistrado não pode se imiscuir na norma, é um negócio jurídico, mas, se for, tem que ser assim. Isso também viola a autonomia, o poder de decisão, a fundamentação que o magistrado terá a partir do caso concreto. Não se pode analisar uma convenção coletiva ou uma negociação por validade ou invalidade de cláusulas a partir da perspectiva de que um parágrafo vai estabelecer toda a hipótese negocial. Então, aqui se tenta estabelecer um direcionamento interpretativo, tá? Mas é um direcionamento interpretativo que, insisto, não me parece tenha fundamento, porque violaria também, se eu for analisar a partir do artigo 8º, do artigo 9º, a ideia da convenção coletiva, o espírito da convenção coletiva é atribuir maior dignidade, atribuir melhores condições de trabalho, e melhores condições de trabalho, inclusive, a partir daquelas que o Estado estabelece como regramento constitucional ou legal, que o seja. Então, a partir dessa perspectiva, e que continua, insisto, estabelecida no artigo 8º e no artigo 9º, eu não posso entender que uma invalidação de cláusula geraria a anulação da cláusula correspondente. Isso viola o princípio fundamental de trabalho. Os princípios não foram alterados. Aqui há a tentativa clara da 13467 de alterar os princípios basilares do direito do trabalho. Só que eles não foram alterados. Eles não são alterados porque, em determinado dia, um grupo se reuniu e resolveu alterá-los. Legislação é fato social. Insisto, isso dentro de uma perspectiva de positivismo. Não prego aqui um anarquismo jurídico. Dentro do positivismo, legislação é fato social. Pergunto que fato social, em que momento a sociedade demandou pela necessidade de uma alteração da perspectiva da interpretação de convenção e acordo coletivo? Pelo contrário, os acordos e as convenções caminhavam em sentido absolutamente oposto. Se buscava sempre condições melhores, mais benéficas, mais vantajosas. Absolutamente diferente do que se estabelece. Então, não me parece que, na interpretação desse parágrafo 2º, e isso é interpretativo, sim, dentro de um sistema de normas, diálogo de fontes, diálogo de normas, ele possa impor, no caso concreto, a limitação que ele pretende. Parágrafo 3º. Se for pactuada a cláusula que reduz o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada
durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. É outra barbárie. Não pode haver redução salarial. O princípio da irredutibilidade salarial é constitucional. Não se pode, mesmo diante de acordo e convenção coletiva, admitir a hipótese de redução de salário. O artigo 2º continua lá, o risco da atividade do negócio é do empregador. Não se pode transferir para a força de trabalho, para o trabalhador, o risco da atividade negocial, atividade comercial, atividade empresarial. O trabalhador tem salário normativo, muitas vezes, tem pisos. A média remuneratória no Brasil ela é baixa. Então, como assim eu autorizo a redução? Mas eu vou garantir o emprego. É o inverso. A garantia de emprego deveria ter vindo antes. A garantia, nós somos uma exceção no âmbito do direito, no mundo do direito do trabalho, no que diz respeito a não aplicarmos regras de garantia. Então, aqui é outra subversão da ordem da norma. Haverá garantia de emprego no prazo de vigência da convenção coletiva. Por conta do quê? Da redução do salário? Outro dispositivo manifestamente inconstitucional. Não se pode, insisto, nem por via negocial, pelos aspectos que eu tratei anteriormente, admitir. E essa é uma troca, e aí vamos se discutir a partir da teoria do conglobamento. Há um desequilíbrio violento. Garantia de emprego deve ser absoluta. Garantia de emprego, trabalho digno, é cláusula fundamental constitucional. Como eu posso mitigar uma garantia fundamental constitucional por conta de uma redução de salário? Não me parece que esse dispositivo também possa prevalecer na interpretação. Não digo aqui que ele tenta, mais uma vez, estabelecer um direcionamento interpretativo, mas volto a tratar aqui. Diverge, sim, daquilo que diuturnamente se pratica. Não há fato social que justifique isso. Redução de salário é inadmissível, quer na via de acordo ou convenção coletiva. Parágrafo 4º. Aí trata especificamente da ação anulatória, porque, assim, até na questão da técnica da construção da norma, são aqui hipóteses de eventual procedência de uma ação anulatória, que é o que eles tratam, mas aí a ação anulatória está lá no parágrafo 4º, não está lá no começo. Mas, perfeito, isso, a partir do projeto que se apresenta, não poderia esperar uma qualidade cronológica adequada. Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver cláusula compensatória, essa deverá ser igualmente anulada, sem repetição de indébito. Primeiro que não tem indébito aqui, não tem pagamento indevido. Tá? Aí, assim, mais uma vez, nossa 13467 se apropriando de termos do direito comum para, na verdade, conseguir consagrar o Código Empresarial do Trabalho, ou o Código do Empresário. Aqui o que se tenta fazer, diante de uma anulação, aí é um questionamento, e aí me parece que é uma falta de tato, de traquejo e de realidade no mundo do trabalho. A convenção coletiva não é construída, em nenhum acordo coletivo, com a cláusula de justificativa. Aqui não é dissídio coletivo, onde todas as cláusulas são justificadas, se coloca a razão pela manutenção, se diverge por que ela precisa ser retirada, não é construído assim. Então, não tem uma cláusula primeira dizendo que ela foi trocada pela segunda e por qual razão. Essa análise abstrata que a lei sugere, no campo concreto, ela é absolutamente impossível. Isso não existe. Você não tem um extrato de negociação coletiva, até pode ter, os rabiscos, mas são mesas, são tratativas, são conversas, e, assim, chuto aqui, pouquíssimos sindicatos reduzem a termo em ata todas a proposta apresentada foi essa, foi trocada essa por aquela, existe, não é uma realidade objetiva. E sem repetição do indébito, não tem pagamento indevido. Se eu parto da perspectiva que a convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, se prestam a melhorar as condições, e essa é a ideia, isso não mudou. Se o 8º e o 9º estão lá, isso não mudou.
Impossível compreender, jogar frases prontas no meio de um texto e tentar procurar, a partir disso, sim, a intenção é alterar fundamentalmente a estrutura do direito do trabalho. Mas não é assim que se consegue. Você não altera uma história, uma construção de décadas em meses, com inserção premeditada, cirúrgica de alguns dispositivos, porque eles não dialogam com o resto. Então, aqui não há pagamento indevido para falar em repetição de débito. O que foi pago acima da lei é o objeto, é o propósito da convenção coletiva. E não trato aqui da perspectiva do negociado sobre legislado e daquilo que o 611 trata como lícito e ilícito, porque isso será objeto de, possivelmente, estudo de outro colega, e pelo tempo também que tenho. Então, o parágrafo 4º é outra aberração. Não consigo compreender um outro termo mais adequado. Ele presume que houve pagamento indevido. Do quê? De direitos, de garantias, de benefícios para estabelecer garantias que a nossa Constituição Federal trata como de dignidade, valorização do trabalho, inclusão social, trabalho digno. O trabalho digno não pode ser abaixo da lei. A dignidade não está abaixo da lei, não está fora da lei, ela está acima dela. Então, essa perspectiva que adota esse parágrafo 4º também é horrorosa. Não há pagamento indevido, essa interpretação não pode acontecer. Me parece absolutamente fora do razoável. Discussões relativas, e isso tinha muito, a partir da teoria do conglobamento, que havia troca de cláusulas, que havia negociação, que haviam vantagens alteradas. Isso me parece que é inerente à negociação coletiva. Muito embora não deveria ser. A teoria do conglobamento é uma teoria que visa a justificar porque alguns direitos são retirados, algumas garantias são minimizadas ou equilibradas, ou não tem progressão. Então, esse dispositivo aqui é um pouco isso. E o que é muito, o que eu falo, o que eu trato como perigoso e danoso, é isso, é tentar buscar conceitos, às vezes doutrinários, às vezes algumas posições estabelecidas judicialmente, e transformar em legislação, sem discussão, sem conexão, sem racionalidade, sem análise crítica. Isso não é possível. Até é possível, aconteceu. A partir, volto, ruptura do Estado democrático, abertura de concessões constitucionais e um STF comprometido com o poder econômico. A partir desse modelo, sim, aí, perfeito, pode-se tentar, mas não será possível. Trato aqui com vocês sobre vários elementos, insisto, dentro de uma análise positivista. Não há busca de direito alternativo, não há busca de uma solução fora da norma, fora da ordem. É a partir da legislação que está posta, da legislação que nós temos, além dessa que está posta. Insisto, Constituição Federal, convenções da OIT, sobretudo. Pois bem, e aí, o parágrafo 5º, ele me parece aí também, ele é quase que a cereja no bolo do dispositivo. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Então, vamos lá. A ideia do projeto da Lei 13.467, com a inserção do 611-A, claramente é retirar direito via convenção coletiva. Ah, mas os sindicatos dos empregados, atendo alguns sindicatos. Os sindicatos de empregados estão, nesse exato momento, no momento dessa fala, alijados de sua fonte de custeio, de sua receita. O dispositivo legal alijou a fonte de receita dos sindicatos. Bom, num mundo capitalista, onde o poder econômico prevalece, o primeiro momento, o primeiro elemento de enfraquecimento é cortar a fonte de custeio, é cortar o dinheiro. Bom, no mundo onde o escambo não existe, sem dinheiro não se faz absolutamente nada. Lógico, há sindicatos mais organizados, mais estruturados, com um caráter associativo muito grande, isso existe, verdadeiro. São poucos, atuantes
representativos, mas são poucos. Então, quando se procura fazer com que o negociado prevaleça sobre o legislado e, ao mesmo momento, se retira a fonte de custeio, isso é muito claro. É enfraquecimento da ação sindical na mesa de negociação. É para que essas trocas espúrias, que esses detentores do poder desse projeto, e colegas já falaram, CNI, FEBRABAN e etc., possam exercer, dentro da negociação coletiva, aquilo que com os sindicatos eles não tinham. A assimetria existia, existe e é objetiva, mas não havia... A subordinação não está presente entre os sindicatos. O poder econômico está, mas o sindicato, com garantias de fonte de custeio e com tranquilidade para trabalhar, ele tem uma posição diferente. Estejam certos disso. Nós, na vida, temos isso. Não é uma prerrogativa de um sindicato. Então, o objetivo é o enfraquecimento para que prevaleça o quê? Prevaleçam essas tentativas de atrocidade que o 611 coloca lá e define de forma mágica. Não é meu tema, mas de forma mágica o que é lícito e o que é ilícito. Absolutamente fantástico. É quase que uma petição de escritório modelo para quem é acadêmico de direito. Eu invento uma história, isso aqui pode, isso não pode. Sem cientificidade nenhuma, violando regras constitucionais, violando a Convenção Coletiva da OIT, violando a própria CLT, violando até a regra de direito civil, que é de natureza privada. Pois bem, o que traz o parágrafo 5º a partir dessa perspectiva? Ou seja, se espera que tenham, e acho que é um pouco esse o espírito da legislação, se espera que existam várias violações a direitos, e isso será demandado no judiciário, na via individual, na via coletiva. Coletiva, possivelmente, pelo Ministério Público do Trabalho, tá? E na via individual, em ações individuais. Aí tem uma falta de técnica violenta. Aqui fala em os sindicatos deverão integrar o polo passivo, os signatários. Ou seja, eu tinha um polo passivo, uma relação processual, Estado, autor e réu. O parágrafo 5º diz que deverão, por litisconsórcio necessário. Quem? Sindicato de empregador e sindicato de empregado, que firmaram aquele documento. Pois bem, o litisconsórcio não é uma disposição presente na CLT. Ele tem origem no CPC. E, pois bem, o CPC, no seu artigo 113, ele estabelece lá quais são as hipóteses de litisconsórcio dentro do CPC, e, nesse caso, aplicado de forma supletiva ou subsidiária pelo artigo 15 agora do CPC, e até então, e sempre, né, desde antes, pelo artigo 769 da CLT. Ele trata das hipóteses. Então, assim, o que nós temos? De novo, análise sistêmica, hermenêutica, interpretação de norma. Nada de diferente, nada de novo, nenhuma invenção a partir da aprovação da 13467. O CPC define, no artigo 113, as hipóteses de litisconsórcio. E trata lá, no inciso 1, comunhão de direitos ou obrigações, fala em conexão de ações, de conexão de ação, se não me engano, e afinidade de questões de fato e algo mais ou menos parecido com isso. Pois bem, o 114 vem e fala que são essas hipóteses e aquelas outras que, eventualmente, que o litisconsórcio ocorre nessas hipóteses e quando a lei determinar. Isso é o 114. Pois bem, só que quando a lei determinar, numa análise sistêmica, hermenêutica, é quando as hipóteses do artigo 113 estiverem presentes. Eu não posso, do além, por vontade do legislador, sem cientificidade, sem relação de interesse, casualidade, sem nada, simplesmente trazer sindicatos para o polo passivo de um processo, porque assim quis o legislador. Não. Novamente, análise sistêmica, hermenêutica, busco qual é o conceito que o nosso ordenamento processual traz para as hipóteses onde o litisconsórcio pode ocorrer, e não encontro nenhuma das hipóteses que o parágrafo 5º estabelece. O parágrafo 5º estabelece que
os sindicatos signatários de uma convenção coletiva que foi, ou um acordo coletivo que foi elaborado pela autonomia privada coletiva que eles detêm, tanto de empregado quanto de empregador, por uma representação, por assembleia, etc., integrarão o polo passivo, porque são litisconsortes necessários, quando o artigo 113 não me leva a essa conclusão. O artigo 113 não alcança essa hipótese. O artigo 114 fala, por disposição legal, mas me parece que a disposição legal precisa guardar mínima relação com o que existe em termos de legislação a respeito dessa hipótese. Pois bem, e o que é mais grave, me parece, dentro dessa perspectiva de falta de cientificidade, determina que os sindicatos de empregado e empregador integrarão o polo passivo. Ok. E integrarão. Não, ele não fala em polo passivo. Eles são necessários. Tá? Então, assim, eu devo presumir que será o sindicato do empregador litisconsorte da empresa e o do trabalhador o litisconsorte do reclamante, quando, na verdade, eventualmente, essa cláusula que se alega o prejuízo foi firmada pelo Sindicato dos Trabalhadores? Então, o Sindicato dos Trabalhadores será o meu litisconsorte, eu como autor, para defender aqui. Eu defendo nulidade da cláusula. Então, o Sindicato dos Trabalhadores é polo passivo? Ou o inverso pode ser verdadeiro? Essa construção não está aqui. Isso é uma das maiores atrocidades técnicas que... Não vou falar maiores, porque tem várias horrorosas. Mas há uma sede tão grande de dificultar o acesso à justiça, isso é um elemento. Vocês imaginem, toda ação que discute lá uma cláusula convencional, eu vou ter que incluir sindicatos, federações, talvez. As federações continuam podendo firmar acordo ou convenção coletiva. Mas, enfim, é uma tentativa de encarecer o procedimento e de dificultar o acesso à justiça, como há em vários outros aspectos dessa reforma. Então, essa hipótese ela é bizarra. Até porque, qual é o efeito dessa hipótese? Tá, os sindicatos foram incluídos. O litisconsorte ele tem uma atuação clara no processo. Se ele é do autor, ele vai ter aquela vantagem econômica, pode ser, e se ele for do réu, em tese, eu imagino que ele vai ter um efeito obrigacional, quer no âmbito declaratório, quer no âmbito condenatório. Aqui não trata absolutamente nada disso. É ruim demais. Enfim, ingressando aqui aí uma pequena reflexão, me parece aqui assim, até poderia se discutir, quem sabe, nessas hipóteses, mas é uma faculdade da parte, a hipótese de assistência, que o CPC mesmo traz, e que a doutrina admite no processo de trabalho, alguns outros admitem assistência em várias situações. Me parece que até poderia se discutir, porque aí há um interesse jurídico relacionado, porque é o sindicato que firma a convenção coletiva, até se poderia ventilar essa discussão. Mas, na hipótese de litisconsórcio necessário, afrontando, insisto, nada de novo, afrontando... Como eu posso ter um litisconsórcio dentro o litisconsórcio não é uma construção da CLT. Ele fala, nesse parágrafo 5º, na hipótese de litisconsórcio. Só que a conceituação e as hipóteses estão no 114 CPC, 113 CPC. Então, não é possível que se tenha, então, tentar levar de maneira absolutamente sem técnica alguma a regra, ponto. A regra porque está no CPC. Não. Ela viola o conceito, ela viola aquilo que estabelece o CPC como hipótese da existência de um litisconsórcio. E, enfim, finalizo tratando que a ação anulatória de cláusula convencional, de cláusula de acordo ou convenção coletiva, é uma ação que, assim, quando eu coloco de novo, é tão ruim que trazem o título dessa ação, dizendo que essa ação, caso aconteça, bom,
O MPT faz ação civil pública e pede anulação da cláusula convencional, quando acontece. Até uma brincadeira. Bom, então, se o MPT chamar de ação civil pública com pedido de anulação de cláusula, não aplica essa hipótese. Isso é uma brincadeira. Mas o texto é tão ruim que ele trata dessa perspectiva. Me parece, para finalizar, que, como coloquei no começo, essa legislação ela tenta violar diretamente o contrato de trabalho, seus princípios, seus valores e direitos sociais. Isso é muito claro, isso é evidente. A partir de uma ruptura democrática, da invenção de um crime para romper aquilo que foi estabelecido nas urnas, bom ou ruim, a constitucionalidade ela não comporta fragmentações. Quando ela é fragmentada em um sentido, todo o resto é afetado. Então, esse projeto, essa lei 13467, é uma consequência objetiva de um processo de ruptura democrática. Entende esse grupo que fomenta e instrumenta essa legislação, que basta colocar a lei e assim ela será cumprida, e não pode ser assim. Insisto, artigo 8º, artigo 9º estão rígidos os seus captos. Artigo 444, artigo 468, os captos não foram alterados. Os princípios estão preservados. As garantias e direitos constitucionais estão preservados, não foram alterados. E não é um projeto que é inspirado na vaidade de um sujeito e num plano de um poder econômico de várias confederações e federações, sobretudo o segmento financeiro, que romperá com o que o direito do trabalho sempre foi e como ele sempre existiu. Por essas razões, entendo que a inserção dessas tentativas de mitigação da atuação judiciária dentro da Convenção e Negociação Coletiva e dessas tentativas de minimização do dano quando diante de uma violação convencional, de uma violação de direito fundamental, direito social e garantia legal por convenção e acordo, elas não passarão diante da análise do crivo judiciário. E não só do judiciário. A narrativa é a da advocacia. O discurso é da advocacia. A advocacia constrói jurisprudência a partir daquilo que ela apresenta ao judiciário. Não podemos, e imagino que outros colegas dirão o mesmo, simplesmente nos curvarmos diante de uma alteração que nos é imposta. Nos é imposta, mas é equivocada, viola princípios constitucionais, viola a Convenção do OIT, viola o próprio texto que prevalece hoje no nosso ordenamento. Dentro de uma ideia de diálogo de normas, viola normas do direito civil. É quase triste invocar direito civil para dizer que o direito do trabalho não pode ser alterado, mas essa interpretação ela também é possível. Por essas razões, então, me parece que se trata esses parágrafos que tentam mitigar a ação judicial e validar alterações lesivas, inserção de alterações lesivas em acordo e convenção coletiva. Esses parágrafos eles não existirão no campo prático, eles serão suplantados por decisões judiciais a partir de provocações da advocacia em razão de princípios e fundamentos que não foram alterados e não serão por conta do interesse de meia dúzia de pessoas que detêm o poder econômico e entendem que inclusão social, direitos sociais, direitos fundamentais e garantias ao contrato de trabalho são lesivas à economia. A economia precisa de dignidade no trabalho, de trabalho decente e de direitos fundamentais para que seja forte e faça com que esses mesmos que instrumentam hoje esse projeto se curvem àquilo que é maior do que eles, que é a vontade da população. Obrigado.